7 erros que o iniciante comete na hora aí do alisamento, do acabamento, da finalização do bolo. Então existe vários erros que você comete, como eu falei no começo ali, consciente ou inconscientemente, que isso aí acaba ferrando aí com a sua venda, com a sua decoração, com o seu alisamento. Então vamos falar um pouco sobre esses erros, tá? Vamos falar um pouco sobre esses erros, o que é esses erros, como eu cometo esse erro conscientemente ou inconscientemente, e eu preciso melhorar, tá? A intenção da live é melhorar. Então, você precisa melhorar nessas decorações, então você está no lugar certo. Certo, pessoal? Neuza, como você faz para colar o isopor na bailarina? Neuza, eu faço de duas formas. Eu tenho essa cola aqui, ó. Essa colinha. Cola de bastão. Não, cola em bastão. Essa cola aqui. Essa cola aqui é muito boa porque ela consegue fixar o isopor na bailarina. Ó, ela é da Léo e Léo. Eu compro em casa isso aqui é de casa de material mesmo de escola, tá? E o outro é glicose, tá bom? Aquelas glucosezinhas que vende em casa de festa. Eu melo a bailarina e colo o isopor e ele fixa, tá? Então, fica a dica aí para vocês. A Genelice falou que está aqui pela primeira vez. Genelice, seja bem-vindo, fique à vontade, tá bom? Não esqueça aí de apertar o sininho para receber as notificações e não esqueça aí de curtir o nosso canal, tá? Cheguei atrasado, mas cheguei, Rosângela. Seja bem-vindo. Pessoal, vamos lá falar sobre esses erros. Quais são esses erros? Quais são esses 7 erros aí que acabam aí atrapalhando as minhas decorações? Pessoal, vamos começar, e agora vamos começar, tá bom? Para você que vai chegando agora, deixa o seu comentário aqui abaixo, que eu vou responder vocês na medida do possível, tá? Eu vou tá falando aqui, mas se surgir algum comentário aí relevante, o menino que está atrás das câmeras aqui, ele vai falar para mim, eu vou ler para vocês, tá bom? Então, pode fazer as perguntas de vocês tranquilamente que eu vou responder para vocês, tá? A primeira pauta do nosso conteúdo de hoje, dos 7 erros, é confeitar o bolo na última hora. Pessoal, isso é um problema muito grave, confeitar o bolo nas últimas horas, por exemplo. Chefe, mas eu tenho muita coisa para fazer e o bolo é às 3 horas da tarde, então na que dá umas 3h30, na que dá umas 2h30 eu vou confeitar o meu bolo. Pessoal, isso é um erro. Por quê? Porque no meio desse percurso existem vários problemas. Existem vários empecilhos que podem acontecer no meio desse percurso. E aí, muitas das vezes, o que acontece? O seu bolo está aqui, e aí você tira da geladeira, já joga aqui e não observa se o seu bolo está vazando na lateral. Você não observa se a calda que você jogou no bolo é muita calda e depois que o bolo começar a descongelar um pouco, ele vai vazar pelas laterais. Você não observa se o seu chantilly está de fato corretamente, batido, hidratado corretamente. Por quê? Porque você está focado no cliente que vai vir retirar o seu bolo. E aí, você atropelando esses processos, você pensando no cliente, poxa, você não está focado no bolo, porque o teu bolo é para entregar às 3. E já é 3h30, o seu bolo não está pronto ainda. E teu cliente já é 2h30, desculpa, o seu bolo não está pronto ainda. E às 3 horas, o teu cliente vem buscar o bolo. E aí o que acontece? Você vai lá, confeita o bolo, pega o bolo, coloca ali na bailarina e vai alisando seu bolo rapidamente, focado no teu cliente, não focado no seu bolo. Aí é onde mora o problema. Porque quando você está confeitando, você precisa focar no bolo, não no cliente que está vindo buscar. E aí você começa a atropelar os problemas. E aí o seu bolo está vazando nas laterais e você não percebe. E aí o seu chantilly está muito poroso, você não percebe, você não dá tempo você hidratar o seu chantilly corretamente, aí você fala, eu vou aplicar aqui mesmo, porque o meu cliente vai chegar às 3 horas e esse bolo tem que estar pronto. Então, pessoal, isso é um erro muito grave, tá? Por que isso é um erro muito grave? Porque você não consegue enxergar os problemas que estão à sua volta e você quer correr logo para confeitar o bolo, tá? Então, não faça isso, porque isso aqui acaba aí atrapalhando a sua decoração, isso aí acaba atrapalhando aí, principalmente para você que está iniciando agora, né? Para quem está iniciando agora é tudo um pouco mais difícil.
Por quê? Porque requer tempo. Você precisa aí de fato bater o seu chantilly. E você batendo o seu chantilly, muitas das vezes o chantilly, como já aconteceu algumas outras vezes, o chantilly desandar, né? Você não conseguir montar o seu chantilly. E aí agora? O chantilly desandou, eu vou ter que bater o outro chantilly com medo de que o outro desande também. E aí o medo acaba atropelando vários processos que você não consegue trabalhar de forma correta. Então tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado na hora de confeitar o seu bolo em cima da hora para o cliente de vocês, porque isso acarreta diversos problemas mesmo, tá bom? E o segundo não dominar o batimento do chantilly. Pessoal, não adianta. Você precisa dominar o batimento do chantilly. Por que eu preciso? Porque, chefe, eu preciso dominar o batimento do chantilly. Porque, pessoal, o batimento do chantilly, ele é a roupagem do bolo. Ele é, por exemplo, aquela camisa nova que você compra. Comprei uma camisa nova na loja, eu vou vestir aquela camisa e vai ficar bonito. Mesma coisa do seu chantilly. Porque não adianta nada o seu bolo estar gostoso, o seu bolo estar maravilhoso e o acabamento do bolo está ruim. Porque se você não dominar de fato o batimento, por exemplo, esse aqui é o meu chantilly que eu utilizo. Vou pegar esse chantilly aqui e vou bater. Se eu não saber, pessoal, dominar esse chantilly aqui, se eu não saber de fato dominar ele na minha batedeira, bater de forma correta, se eu não souber aí o tempo de batimento, o tempo de hidratação, como hidratar, eu não vou conseguir fazer uma boa decoração. E aí, consequentemente, eu vou comprometer o meu alisamento, tá? Por quê? Porque eu não sei de fato dominar o chantilly. É por isso que muitas vezes seu chantilly fica poroso. É por isso que muitas vezes quando você bate o chantilly ele fica cheio de bolhas, ele não dá brilho. Por quê? Porque você não dominou a técnica do chantilly. Quer ver outra coisa? Você pega o seu chantilly, coloca para bater. O seu chantilly fica mole. O que é que você faz? Por falta de experiência, você vai hidratar ele mole. Isso é um erro também muito comum que acontece e que eu vejo na maioria dos bolos que as meninas me dão para avaliar, por exemplo. Tá? O chantilly está mole, pessoal, volta para a batedeira, deixa ele bater. Tá? Quando você descobrir e entender a fundação, o fundamental de um batimento de um chantilly, vocês vão ver que você solucionou aí 90% aí dos problemas de vocês. Tá? O batimento do chantilly, enquanto vocês não dominar, vocês não vão conseguir de fato aí fazer um alisamento perfeito. Vocês não vão conseguir de fato fazer um liso aí que vocês precisam, tá? Então tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado com a forma que você bate seu chantilly. Tome muito cuidado com a forma que você armazena seu chantilly. Chefe, mas isso é bobagem, parece até clichê. Todos os dias você fala algo semelhante a isso. Exatamente, eu falo sempre porque isso aqui é o que vai mudar a vida de vocês, é o que vai de fato trazer resultado para vocês. Não adianta nada você pegar o seu chantilly, colocar na batedeira e rezar para a santa do chantilly que seu chantilly dê certo, tá? Isso a santa do chantilly não vai fazer com que o seu chantilly dê certo. O que vai fazer com que o seu chantilly dê certo é a forma de escolha do seu chantilly, a forma de armazenagem, a forma de batimento, e aí você precisa dominar esses batimentos. Você precisa dominar essa decoração, senão, pessoal, não vão conseguir, de fato, fazer uma decoração perfeita. Vocês não vão conseguir chegar ao tão sonhado liso perfeito. Parece ser bobagem. Parece ser bobagem tudo isso que eu estou falando, mas isso aqui, se você não respeitar, você não vai conseguir fazer um liso corretamente, um liso perfeito, tá? O terceiro é não saber o chantilly adequado. Não saber qual que é o chantilly adequado. Vamos ver o que é que tem aqui para mim? Só um momento, tá? Vou responder aqui para vocês. Paramos no terceiro, segura aí. Chefe, a Lucy, chefe, posso fazer o bolo na quinta à noite e botar o recheio na sexta pela manhã e decorar na sexta à noite para entregar no sábado pela manhã? Pode fazer isso tranquilo, tá? Você pode bater a massa ela pode ficar até 3 dias que não tem problema, o recheio também, quanto mais ela
concentrado, mais saboroso ele fica. Então pode fazer que não tem problema, tá? Cheguei por acaso e peguei a resposta para as minhas dúvidas. Que legal. Que mais? Thalita. Professor, o chantilly, quando a gente vai confeitar, a gente tem que deixar umas horas antes na grade, na geladeira, depois colocar um pouco no congelador para gelar mais. Thalita, o que você faz, tá? O que geralmente eu faço que dá certo para mim? Eu coloco, por exemplo, esse chantilly aqui, ele estava aqui na minha geladeira. Não vou utilizar ele hoje, mas ele estava na minha geladeira, tá? Ele está com a temperatura muito elevada. Eu reservei uma geladeira só para colocar o meu chantilly. Então, se eu quiser colocar aqui para bater, ele já está pronto, tá? Não tem necessidade, eu não preciso colocar ali no meu congelador, tá? Por quê? Porque ele estava na minha geladeira e essa geladeira aqui só eu que abro. Então ele fica lá por muito tempo fechado, então ele refrigera muito mais, tá? Então é bem tranquilo. Agora, se você tem a sua geladeira que você utiliza para tudo na sua casa, coloca lá as 12 horas que você precisa e depois coloca meia hora no seu congelador e aí depois você volta para o seu bowl, para sua batedeira e bate seu chantilly e resolve seu problema, certo? Pessoal, para você que está chegando agora, tem 66 pessoas assistindo. Pessoal, não deixe de curtir, tá? Por quê? Porque quando você curte, você está falando assim, você está falando para o YouTube, olha, gostei daquele conteúdo, eu quero mais conteúdo relevante como esse. Então o conteúdo vai te entregar, vai passar para nós e a gente vai entregar para vocês. Então curte aí, compartilha essa live, aperte o sininho para receber as notificações para você ser exclusiva quando surgir novos vídeos como esses aqui, novas lives, tá bom? Então não esqueça de curtir e compartilhar. Tem mais outra coisa aqui, vamos lá? Não consigo deixar o chantilly totalmente liso, mesmo hidratado, ficam umas bolinhas. Se colocar mais leite condensado, fica mole. Como deixar liso? Vejo bolos lisos e perfeitos. O chantilly, ele é um pouco diferente do chantilly, tá? Pouco não, ele é muito diferente do chantilly. Então o chantilly ele requer uma força a mais, tá? Ele requer um batimento a mais na hidratação, por exemplo. A sua dificuldade aí, o que você está passando aí não é a quantidade de leite condensado. O que está faltando aí é você manusear melhor o seu chantilly para ele sumir todas as bolhas. Então, quanto mais você manusear, quanto mais você bater, quanto mais você manipular ele de forma correta, mais hidratado ele vai ficar, tá? Vamos lá? Não saber. O terceiro é não saber o chantilly adequado. Pessoal, e aí quando eu falo no chantilly adequado, você deve estar se perguntando, chefe, mas qual que é o chantilly adequado? Pessoal, o chantilly adequado é aquele que se adequa dentro da sua realidade, por exemplo. Tá? O que eu vejo hoje? Principalmente nas comunidades que eu tenho, nos meus canais de comunicação que eu tenho, o que eu vejo? O maior problema hoje de vocês é ver um chantilly na internet e comprar aquele chantilly. E aí você compra o chantilly e detalhe, você compra um chantilly que você nem conhece e aplica no bolo do cliente de vocês, tá? E aí muitas das vezes, pelo fato de estar 50 centavos, um real mais barato, porque você viu uma blogueirinha ou alguém falando na internet, você pensa assim, não, se ela falou, deu certo para ela, vai dar certo para mim. Muitas das vezes o que dá certo para aquela pessoa não é o que vai dar certo para você, tá? E aí é onde rolam os problemas. Muitas das vezes você não consegue chegar no liso perfeito, você não consegue alisar o seu chantilly. Por quê? Porque você já está adaptado com o chantilly, você muda para outro chantilly, fulano falou para você, ciclano falou para você, você vai comprando esse chantilly que tem no mercado que vocês nem conhecem. E detalhe, ainda vocês faz um chantilly ou um chantininho com um chantilly que vocês nem conhecem. E aí também tem outro problema. Tá? E aí o cliente de vocês não tem nada a ver com a experiência que vocês vão fazer com o chantilly de vocês, pessoal.
E aí onde mora o problema? Chefe, existe um chantilly correto para trabalhar? Pessoal, existe. Qual que é esse chantilly correto? É aquilo que está dentro da sua realidade. É aquilo que você encontra na sua cidade, por exemplo, aquilo que você já está acostumado a usar e que está dando certo. E você utiliza aquele chantilly e tenta melhorar ele. Agora, se você ficar fazendo experimentos com chantilly, existe vários tipos de chantilly, por exemplo, existe chantilly que não aceita chantilly, tá? E aí muitas das vezes você vai pegar esse chantilly que não aceita chantilly, com a sua inexperiência, vai lá e bate um chantilly com aquele chantilly que não aceita chantilly. E aí o que acontece? Depois de alguns minutos ele vai começar a criar bolhas de água e vai derreter o seu chantilly, o seu chantilly. Aí você pergunta, chefe, mas eu fiz tudo certinho, eu segui o processo, eu bati de forma correta, eu descansei, coloquei lá o meu chantilly no meu congelador meia hora, como o senhor pediu, eu fiz tudo como o senhor pediu, e por que não deu certo? Porque, infelizmente, você não respeitou os processos. Infelizmente, você pegou qualquer chantilly, o chantilly que você nem conhecia, por exemplo, e bateu. E aí você pega esse chantilly que você não conhece e aplica no bolo. Aplica no bolo, quando você vai alisar o seu bolo, o chantilly começa a soltar água, fica poroso, começa a ter reações que você não está acostumada. E aí quando você não está acostumada, você começa a ficar nervosa, começa a trabalhar com o seu chantilly, ele começa a rodar para um lado para o outro e, enfim, você não consegue fazer o bolo como você gostaria. Pega esse bolo e entrega para o cliente de vocês e automaticamente o cliente de vocês pega o bolo, agradece e nunca mais ele volta. Então isso é um erro muito grave, tá? Então a escolha do chantilly, pessoal, você precisa entender que existem chantillies específicos para cada tipo de trabalho. Não pense que aqueles bolos bonitos que vocês vêem no Instagram é um chantilly como qualquer um outro, tá? Então existe segredos, chantilly existe muitos segredos, pessoal. Parece ser algo muito complexo. Ah, mas o chantilly está aqui, é só chegar e bater e está pronto. Não, existe segredos isso aqui, tá? E você precisa conhecer os segredos do chantilly. Precisa conhecer os segredos, precisa dominar a arte do chantilly, precisa dominar aí o alisamento para, enfim, você conseguir fazer uma decoração correta. Então, se você não souber desses segredos, não saber como funciona de fato, viajar a fundo mesmo no chantilly, não saber como ele funciona de fato, você não vai conseguir fazer o seu liso perfeito. Não vai. Isso eu te falo e eu te garanto, tá? O quarto é posicionamento das mãos. Esse posicionamento das mãos, pessoal, é muito crucial. Se vocês assistiram a semana passada, eu ensinei o meu filho aqui a fazer um bolo, né? E qual que foi um dos maiores problemas que ele encontrou na hora de confeitar o bolo? Foi justamente a posição da mão, tá? O posicionamento da mão, ele é muito complicado. Por quê? Porque a sua espátula, pessoal, ela tem que ficar, por exemplo, 90 graus. O que é 90 graus? Aqui, ó. Coladinho no seu bolo. E aí o que acontece? Você pega ele e deixa assim, por exemplo. Pessoal, assim vocês vão criar um bolo funil, por exemplo, tá? Então, o posicionamento das mãos, você precisa treinar o seu posicionamento das mãos, porque o posicionamento das mãos é muito crucial na hora do liso perfeito, tá? E aí você pega a espátula, trabalha com posicionamento, passa o chantilly para lá e para cá, mas aí você não tem um posicionamento correto das mãos. Um posicionamento que você consiga ver o seu bolo, um posicionamento que você consiga ver as laterais do seu bolo, tá? É por isso que muitas das vezes o bolo de vocês fica em formato de funil. Ele não fica retinho, ele fica tipo fininho aqui embaixo e grossinho aqui em cima. É por isso que o topo do bolo de vocês não fica retinho, ele fica ondulados. Por quê? Por causa do posicionamento das mãos, tá? E treinar o posicionamento das mãos, porque muitas das vezes a gente foca em chantilly, foca em tantas outras coisas e também não foca no posicionamento das mãos. Qual a posição que você se sente mais confortável, por exemplo? Não sei, mas
Geralmente eu me sinto confortável, vocês nunca vão me ver eu confeitando o bolo de outra forma a não ser assim. Vocês não vão me ver. Vocês nunca vão me ver eu confeitando o bolo se não confeitar assim, tá? Porque assim é o posicionamento que eu me adequei, tá? Quando você se adequa a uma posição, treine aquela posição e seja bom naquela posição. Aí sim você vai conseguir fazer um liso perfeito. Agora, se você não conseguir, de fato dominar o posicionamento das mãos de vocês, os bolos vai continuar, não tem jeito. Vai continuar em formato de funil, vai continuar em formato de barril, o bolo vai ficar quadrado, mas ele não vai ficar redondo. Vamos lá, quem que está aqui? O chantilly com a Jéssica a Jesus Minha Rocha perguntou aqui, chefe, o chantilly com gelatina fica mais resistente? Não conheço o chantilly com gelatina, tá? Eu não utilizo, então não posso falar nada referente a isso, tá? Eu te garanto que com glacê real ele fica muito bom. Agora com gelatina não conheço, tá? Calma aí que a gente já entra. Nós vamos agora pro quinto tópico, tá? Rosângela, chefe, só melhorei o meu alisamento depois que você ensinou a encostar o braço no corpo e rodar a bailarina. Obrigado. Chantilly com gelatina fica mais resistente? Também não conheço, tá? Chefe, coloca o dedo na live. Coloca o dedo na live, gostei. Certo? Galera, vamos lá? O quinto é não saber hidratar o chantilly ou chantininho. Eita, isso aqui é um problema, tá? Isso aqui te deixa muito distante do seu liso perfeito, tá? Não adianta, pessoal, se você não saber a hidratação. Por que eu falo que vocês precisam saber da hidratação? Porque a hidratação, muitas das vezes, é algo muito crucial na hora de dar um acabamento no seu bolo, por exemplo. Tá? Você bate o seu chantilly está batido, está bonito, e aí quando você hidrata de menos ou hidrata demais. E aí você aplica no seu bolo, por exemplo, hidrata demais, você aplica no seu bolo e o seu bolo começa a derreter. Você faz as rosetas no bolo, as rosetas derretem. Muitas vezes quando você passa o chantilly no seu bolo, ele começa a rachar também, né? Por hidratar demais, quando você trabalha com rosetas, as rosetas desmancham. Por hidratar demais, na hora do alisamento, o chantilly ou chantinil ele vai ficar mole e aí você não vai conseguir fazer um acabamento. Por falta de hidratação ou por hidratar demais, ele vai desmontar o seu bolo. Ele não vai segurar no bolo porque ele vai começar... Já teve casos aqui de uma mulher mandar uma foto para mim desesperada. Chefe, olha o que aconteceu. Eu apliquei o meu chantilly no meu bolo, eu hidratei ele, mas o chantilly, pessoal, juro, o chantilly escorreu todinho pelo bolo assim, ó, e foi parar num prato. Por quê? Isso, hidratação demais, tá? E tem um problema também quando você não hidrata. Por exemplo, não hidrata de forma correta. Ele fica duro. Quando o chantilly fica duro, ele racha. Você não consegue fazer umas rosetas de forma correta. Você não consegue trabalhar com sua espátula alisadora, por exemplo, e fazer um trabalho de qualidade. Você não consegue trabalhar com a sua espátula de textura e fazer uma texturização na lateral de forma correta. Então, pessoal, viu a importância de saber estar ali no meio, de saber hidratar? Porque a partir do momento que você hidrata ele de forma correta, você consegue aí aplicar sobre o seu bolo, fazer o seu trabalho lindo e maravilhoso sem nenhum tipo de problema. Mas desde que... chefe, eu posso alisar... Como é que eu posso alisar o meu bolo? Desculpa, como é que eu posso hidratar o meu chantilly, por exemplo? Existem várias formas de hidratar com chantilly. O seu chantilly ou o seu chantinil. Escute aqui, pessoal, quando é o chantilly, por exemplo, você pode hidratar com o próprio chantilly, tá? Quando é o chantininho, aí requer um outro trabalho, requer um outro tipo de hidratação, requer um carinho a mais, uma batida a mais,
Porque o chantilly ele incorpora muito ar, né? Ele fica muito áspero, ele fica muito cheio de bolhas. E para você conseguir tirar todas aquelas bolhas para que o seu chantilly fique completamente aí, liso, requer um trabalho mais específico. Você entendeu? Você entendeu a importância de você saber hidratar de fato o seu chantilly? Quando você hidrata ele, o seu chantilly, você soluciona todos os problemas que você tem na hora de hidratação. Chefe, muitas das vezes eu bato o meu chantilly ou o meu chantininho, hidrato, na hora que eu aplico no meu bolo, ele fica poroso de novo. O que acontece? Sabe o que acontece? Acontece que você não está sabendo de fato hidratar ele de forma correta. Porque se você hidratar ele de forma correta, saber as técnicas de hidratação corretamente, isso não vai acontecer. Chefe, o meu chantilly está lindo e maravilhoso, eu hidrato ele com leite condensado. Só que o leite condensado, quando eu hidrato, aparentemente ele está muito bonito. Mas depois que eu aplico aqui nas laterais do meu bolo, ele volta a ficar de novo como se ele tivesse com uma espécie que ele não foi hidratado, cheio de bolhas, cheio de bolinhas. O que isso acontece? Isso acontece porque o leite condensado, ele te dá um falso ponto. E a partir do momento que ele te dá um falso ponto, você, olhando aqui, você está vendo que ele está bem hidratadinho. Poxa, meu chantilly está bem hidratado, então eu vou aplicar no meu bolo. E aí quando você aplica, ele volta novamente em contato com o seu bolo gelado, ele vai lá e dá aquele choque, ele volta novamente a ficar duro. E aí você não consegue, aí você tem que tirar todo o chantilly do bolo novamente, voltar para hidratar, e aí muitas das vezes os pedacinhos do bolo vêm junto com o chantilly, e aí você hidrata aquilo ali, coloca novamente no bolo, aí você olha o seu chantilly, ou o seu chantilly fica cheio de pedacinhos de bolo no chantilly, e aí é aquela bagunça, tá? Então, é por isso que é muito importante você saber hidratar o seu chantilly ou o seu chantininho de forma correta. O chantilly, nem tanto, mas o chantininho, você precisa tomar uma série de cuidados. Certo, pessoal? Tem mais alguém aqui? Chefe, você é demais. Manda um beijo para Bahia, Luana. Luana, um beijo para Bahia, minha terra natal. Lívia Machado. Chefe Sandro, o meu chantininho ficou melhor depois que usei o glacê real. Usei suas dicas. Obrigado. Vamos lá novamente. Falei sobre hidratação. O sexto é não ter a coordenação. Chegou uma moto aqui buzinando. Pessoal, o sexto é coordenação motora. Isso é um problema. Coordenação motora. Chefe, eu tenho um problema, eu não sei trabalhar com a minha coordenação. O meu bolo não fica legal. Quando eu passo, eu não consigo essa junção de rodar a bailarina, com botar o chantilly na manga, com passar a espátula e rodar a bailarina. Isso é um problema, tá? Como solucionar isso? Eu preciso entender como melhorar essa minha coordenação. Pessoal, existe vários tipos de técnica, inclusive tem live aqui, inclusive até a live do meu filho eu ensinei algumas técnicas de coordenação. Para você que não assistiu, vai lá no YouTube, tem eu ensinando ele a como trabalhar a coordenação motora dele. Então vai lá, assista, que é muito legal essa live, tá? Então, pessoal, chefe, eu não sei, minha coordenação motora não é legal. O porquê o meu bolo está saindo, por exemplo, torto, por exemplo. Porque o meu bolo, quando eu passo a espátula nele, eu não consigo girar a bailarina. Todas as vezes que eu vou entregar o bolo para meu cliente, quando eu entrego o bolo, eu vejo que ele está meio torto. O cliente, às vezes, não entende o que é isso, mas eu sei que é falta de coordenação. Pessoal, o que acontece? O que a maioria de vocês fazem, né, que eu já fiz também, que é um problema, isso eu já cometi muito. Apliquei o meu chantilly no meu bolo, por exemplo. Tá? Apliquei esse trabalho aqui, tá aqui o chantilly todo no meu bolo, né? E aí o que é que a maioria de vocês fazem? Por exemplo, espalhou o chantilly, né, no bolo, e aqui vocês pegam a espátula, por exemplo,
Como vocês não têm a coordenação bem aguçada, o que é que vocês fazem? Pega o bolo e vem assim, ó, com a mão, ó. Gira, para aqui, gira a bailarina, novamente, vem aqui, e aqui vocês vão marcando o bolo, ó, vai ficando as marcas no bolo de vocês. Vem aqui novamente, ó, e puxa, né? E o que isso traz, por exemplo? Isso aqui, ele fica marcando o seu bolo e o seu bolo não fica aquele aspecto de bolo bem liso, né? E aí, um outro problema, já que eu alisei, agora eu vou texturizar, por exemplo. Vou texturizar o meu bolo. E aí, na texturização que é pior ainda. Por quê? Porque na texturização requer um trabalho de coordenação mais dinâmico, por exemplo. Tá? Requer um trabalho mais dinâmico, uma junção de coordenação, de movimento de espátula. E aí, por falta de coordenação, por falta aí de técnica que você não tem, por exemplo, na hora de um acabamento fino, o que é que vocês fazem? Pega a espátula, vem aqui, gira o braço, em vez de girar a bailarina, e aí começa a marcar o chantilly de vocês. Pega novamente aqui, vem, para, roda a bailarina, vem novamente, para, e aqui vocês vão girando o braço, tá? E não é o braço que se gira, e sim a espátula. Por isso que muitas das vezes a gente vê bolos aí todo marcado, a gente vê bolo todo cheio de buracos, por exemplo. Por quê? Porque a coordenação motora se você não souber trabalhar ela se torna um problema na hora da sua finalização, na hora da sua decoração. Mesma coisa a espátula de trabalhar em cima do bolo, por exemplo. Se você não tiver uma boa coordenação de focar aqui e conseguir trabalhar fazendo as linhas contínuas aqui, ó, você vai afundar o seu bolo. Você não vai deixar o seu bolo retinho, porque a sua espátula vai ficar balançando em cima do bolo de vocês. Então, colocou aqui, jogou para frente, ótimo. Agora, se você colocar e ficar aqui olhando e não tiver uma boa coordenação, você não vai conseguir, de fato, fazer um trabalho corretamente. Então, trabalhe a coordenação de vocês. Trabalhe a coordenação, porque isso aqui vai salvar a vida de vocês. Se vocês não souber trabalhar aí uma coordenação, se você não souber fazer um trabalho coordenado, vocês não vão conseguir, de fato nenhum, conseguir o liso que vocês tanto precisam, tanto procura, que é o famoso, tão sonhado liso perfeito. É algo que todo mundo busca, todo mundo procura, mas a maioria não sabe como trabalhar a sua coordenação. E se não souber trabalhar com coordenação, não souber trabalhar com espátula de textura, não souber aí trabalhar até mesmo... A coordenação motora, gente, ela serve para tudo. Dentro da confeitaria, ela é muito útil para tudo assim na vida. Então, aprenda a trabalhar, desenvolver a sua coordenação, que aí vocês vão ver. Uma das maiores dificuldades do meu filho, quando eu estava ensinando ele a confeitar aqui, foi justamente, como eu falei, a coordenação. Porque ele não tinha uma coordenação de alisar o topo do bolo, por exemplo. Ele não tinha uma coordenação de trabalhar com espátula, por exemplo, e ao mesmo tempo girar a bailarina. E o bolo dele começa a ficar funil, começa a ficar fininho embaixo e grosso em cima. Depois começa a ficar grosso embaixo e fino em cima e grosso embaixo. Por quê? Porque a coordenação não está afiada, tá bom? E tem mais alguém? Vamos lá. Fazer o chantilly Norcal profissional... Raquel perguntou... Ixi, tem muita coisa aqui. Tá, vamos lá. Já li aqui, ó. Aprendi muito com você, Rio de Janeiro. A Raquel Oliveira, pode fazer o chantininho com o Norcal profissional? Pode. Pode fazer, que esse é um dos melhores, tá? Karine Souza, como bater na batedeira de 12 velocidades? Coloque se tem 12, por exemplo, divida ela. Coloca aí na 6, tá? Na 6ª velocidade ou na 5ª e você consegue bater tranquilamente. Deixa ali no meio, tá? Adriana Iegues. Nossa, diferente, hein? Eu trabalho com chantilly Amélia. Fica perfeito e não precisa de nada mais. Fica liso
e lindo. Você conseguiu encontrar o seu chantilly perfeito. A Márcia Maria Costa Silva. Chefe, depois que passei a hidratar o chantilly, nunca mais tive um problema com hidratação. Acho que até que o chantilly fica mais brilhando. Top, fica muito mais brilhoso mesmo. Neuza falou, eu só uso Amélia porque é bom e com preço acessível para mim. Vou assistir os vídeos, parabéns pela forma de ensinar. Boa noite, cheguei agora. A Neide. Jucidalva Sampaio, você explica bem, amo suas aulas. Obrigado por nos ensinar. Quem falou foi Eglen. Eglen, nome difícil, hein? Pessoal, vamos lá para a sétima e a última. A falta de ferramenta adequada. O que seria a falta de ferramenta adequada? E aí, quando eu falo a falta de ferramenta, você deve estar se pensando assim, chefe, mas eu preciso comprar todas as minhas ferramentas, por exemplo, eu preciso comprar todas as ferramentas que tem no mercado para mim começar os meus bolos confeitados, as minhas decorações. Eu preciso comprar tudo ou tem ferramentas específicas aí que eu comece a trabalhar para depois eu comprar o resto dos outros materiais? Existe sim, tá? Ferramentas específicas, pessoal. Ferramentas específicas que você não precisa ir comprar todos os tipos de ferramentas. Existem algumas ferramentas, por exemplo, se vocês assistirem o vídeo do meu filho, se eu não me engano, eu utilizei 2 a 3 ferramentas específicas para fazer o bolo. Então, eu não precisei colocar aqui na mesa todos os tipos de ferramentas, tá? Eu não precisei, por exemplo, colocar aqui espátulas megas profissionais. Eu não precisei colocar aqui espátulas alisadoras de ferro, por exemplo, que é as das mais caras que existem no mercado. Eu utilizei a minha espátulazinha de plástico que está até queimada a pontinha, tá? Então, o que você precisa entender é que não precisa comprar todos os tipos de ferramentas possíveis para fazer o seu bolo confeitado, e sim comprar as ferramentas essenciais para você executar o seu bolo. A partir do momento que você descobre que existem ferramentas essenciais que você consegue aí com poucos tipos de ferramentas fazer o seu bolo, você nunca mais vai precisar aí sair correndo às pressas no supermercado quando entrar, por exemplo, um bolo de encomenda e você não tem uma espátula, por exemplo. Você consegue adaptar com a espátula que você tem em casa. Então, a ideia é sempre você utilizar aquilo que você já tem, né? Mas para você fazer isso, você precisa de fato conhecer que tipo de ferramentas são essas. Você precisa conhecer que tipo de espátulas são essas, vocês precisam conhecer que tipo de espátula alisadora são essas, vocês precisam entender que tipo de bombinha, por exemplo, comprar, como utilizar tudo isso, para que momento eu utilizo, por exemplo, a espátula como essa, por exemplo. Qual é o momento que eu utilizo essa espátula? Ou qual é o momento que eu utilizo uma espátula como essa, que ela é um pouco angular, né? Existe momentos de utilizar. Qual o momento que eu utilizo, por exemplo, uma espátula alisadora? Qual é o momento que eu utilizo essa espátula alisadora? E qual é o momento que eu utilizo, por exemplo, essa espátula aqui, a número 4 da Le Chef? Qual que é o momento que eu utilizo? Então você precisa entender. Ah, chefe, mas eu vou começar agora e eu vou no mercado ali, eu vou comprar ali umas 20 espátulas de textura, umas 2 espátulas alisadoras para eu começar a confeitar. E você vai estar gastando dinheiro em vez de você investir esse dinheiro para outra coisa. Então você precisa entender, por exemplo, existem bombinhas como essas aqui. Chefe, eu tenho uma bomba como essa aqui, mas a minha bomba, por dentro ela está dura e eu não estou conseguindo aplicar, por exemplo, o produto no meu bolo, por exemplo. O que eu faço? Você tem como você desmontar, só um exemplo, tá? Desmontar isso aqui e colocar aqui um óleo, por exemplo, para ele ficar legal, para você não precisar comprar outro. Então, você precisa utilizar tudo aquilo que você tem na sua casa para não sair aí desordenadamente, comprando tudo e acabar aí todo com o seu estoque, com o seu dinheiro. Então, existem ferramentas específicas para cada tipo de trabalho e vocês precisam entender isso para vocês não comprar coisas que vocês não vão utilizar. Então, espátula
existe espátula para você utilizar para cada tipo de acabamento, e vocês precisam entender isso. E a partir do momento que vocês entendem isso, você parte desse princípio. Poxa, se eu já tenho, para começar, eu já tenho uma espátula de chantilly, que é essa espátula aqui de bolo, já tenho uma espátula alisadora e já tenho uma espátula de textura. Pessoal, com esses três aqui, por exemplo, vocês conseguem fazer qualquer tipo de bolo. Com essas três ferramentas aqui, qualquer tipo de bolo vocês conseguem fazer. Desde um bolo de 5 andar, quanto um bolo de 1 andar. Mas para isso vocês precisam de fato saber como utilizar. Certo, pessoal? Tem mais aqui? Vamos lá? Vamos bater um papo com o pessoal? Vamos lá. Quanto chantilly eu gasto? Isso aqui não. Depois que assisti as suas aulas, parei de procurar. Depois que eu assisti as suas aulas, parei de procurar aulas perfeitas. Obrigado. É isso mesmo. Eu fiz besteira comprar logo as profissionais, porque você não conheceu o chefe Sandro Silva antes. Senão ele ia aconselhar você a começar com o básico que você tem na sua casa, tá? Então é por isso que, é por causa disso aqui, pessoal, que eu trago essas aulas para vocês, tá? Porque muitas vezes você que está começando agora e assiste muito, por exemplo, muito vídeo. Eu estou começando agora, eu vou precisar assistir muito vídeo no YouTube, vou seguir algumas blogueiras, porque elas fazem uns trabalhos lindos e maravilhosos e eu vou começar a seguir elas para mim pegar as dicas com elas. Tá? Só que vocês têm que entender que aquelas meninas que estão lá, aquelas blogueiras, elas já têm anos ali, então elas já têm recursos para isso, elas já têm dinheiro para comprar, elas já sabem o caminho certo, onde ir, e você está começando agora. É por isso que essas aulas aqui são muito importantes, porque você precisa entender de fato quais são os materiais que você vai aí fazer o seu bolo confeitado, quais são os materiais que você vai iniciar na sua jornada da confeitaria, certo? Caia aqui no canal só para você cair aqui no canal de paraquedas e acabei me inscrevendo. Você ensina muito bem. Parabéns pelo seu trabalho, sucesso sempre. Quem falou foi a Luana. Luana, um beijo, muito obrigado, tá? Fique à vontade. Cristiane Santos, boa noite. Maria Delza Silva, qual o tamanho de forma ideal para quem está começando? Para quem está começando agora, eu acho que 3 tipos de formas, 3 a 4, vocês têm que comprar. Por exemplo, a 15 por 10, a número 20 por 10, a número 30, a 30 que é a grandona, que é uma das maiores, e a número 26. Essas 4 aí é as que eu tenho aqui até hoje. Ó. Tenho elas até hoje aqui, as 4 formas para quem está começando. Vamos lá? Repetindo, 15 por 10, 20 por 10, a 26, tá? E eu diria a 28 ou a 30, tá? A 28 ou a 30 é ideal para quem está começando agora, tá bom? Gosto muito das suas aulas. Boa noite, chefe. Aqui eu gostei. Valderli. Boa noite, chefe. Boa noite, chefe Sandro. Quando o chantilly fica ligando na espátula na hora do alisamento, o bolo, por falta... Desculpa, gente. Vamos lá de novo. Boa noite, chefe. Boa noite, chefe Sandro. Quando o chantilly fica ligando na espátula na hora do alisamento, na hora de alisar o bolo, é por falta de hidratação? Se ele ficar segurando muito na sua espátula, por exemplo, quando você passa, é falta de hidratação. Você precisa hidratar um pouquinho mais, tá? E aí onde mora o perigo. Cuidado com esse hidratar um pouquinho mais, que você pode hidratar um pouquinho mais mesmo e o chantilly ou o chantilly pode ficar mole, tá? Luana perguntou quais são os principais bicos. No canal tem eu falando dos bicos, tá bom? Então tem vídeo lá que eu ensino como trabalhar com os bicos que a gente mais utiliza na confeitaria, então vale muito a pena, tá? Gosto muito das suas aulas. Pessoal, acho que é só isso por hoje. Pessoal, só dando um resumo aqui para vocês do que é, e para você que está começando agora, para você que está chegando agora, para você que já está assistindo desde sempre, não esqueça aí de curtir,
tá bom? Não esqueça de apertar o sininho para receber as notificações de todas as vezes que aparecer uma live aqui, um vídeo novo, tá bom? Não esqueça aí também de compartilhar essa live para mais pessoas. Compartilhe essa live para mais pessoas, porque tem gente aí que precisa dessa live e muitas vezes você conhece uma pessoa que precisa e você não compartilha essa live. Então já pega e compartilha para essa pessoa, tá bom? Pessoal, a nossa live de hoje foi 7 erros que o iniciante comete, que você comete na hora do alisamento, tá? Então esse foi o tópico da nossa live hoje. Hoje falamos sobre como confeitar o bolo, o erro que você comete para confeitar o bolo na hora, por exemplo, tá? O número 2, não dominar o batimento do chantilly. Isso é um problema muito grave se você não souber de fato dominar o batimento do chantilly. Número 3, não saber o chantilly adequado, tá? Você não saber que tipo de chantilly é adequado, como é que eu uso o chantilly, como trabalhar com chantilly, que tipo de chantilly eu compro, né? Pô, é muito quente, é muito frio o ambiente onde eu moro, que tipo de chantilly inibe aí a quentura, por exemplo, resiste à quentura. Então tudo isso a gente falou um pouquinho sobre isso, né? E o 4 foi o posicionamento das mãos, o erro que você comete na hora de você confeitar, nos posicionamentos das mãos, de como segurar a espátula, de como trabalhar com a sua espátula, de como trabalhar com a espátula de forma correta. Então falamos sobre isso. Falamos também sobre a hidratação, né? Você não saber a hidratação, que problema isso aí pode te causar se você não saber fazer uma hidratação corretamente. Falamos também sobre a coordenação, né? Se você, na sua coordenação motora na hora de trabalhar com o seu bolo, por exemplo, na hora de trabalhar com o bolo, na hora de girar uma bailarina, na hora de fazer um acabamento final, isso é um problema. E falamos também sobre faltas de ferramentas adequadas, tá bom? Então, assim, a falta de ferramentas adequadas é exatamente isso que aquela menina falou. Poxa, se eu soubesse, eu não teria comprado todas as minhas ferramentas profissionais. Eu começaria com as que eu tenho em casa. Esse é uma dor, esse é um problema que a maioria das pessoas cometem na hora da confeitaria, que é sair comprando tudo, fica em êxtase. Poxa, eu vou começar a confeitar bolo agora, eu vou comprar todas as minhas ferramentas e vou agora dominar o mundo. E muitas vezes não é isso. Muitas das vezes você tem ferramenta. Vocês olhar aqui, com 3 ferramentas, você consegue de fato aí confeitar qualquer tipo de bolo, desde que você entenda e conheça as ferramentas que você tem nas suas mãos, tá? Pessoal, acho que é só isso. Muito boas suas aulas. Parará. Pessoal, muito obrigado a todos, tá bom? Não esqueça que quinta-feira estamos aqui novamente, tá? Quinta-feira. E só para lembrar para vocês que o manual completo de confeitaria ainda está no mesmo valor, tá bom? Pessoal, tá uma febre, tá todo mundo comprando esse manual. Para você ainda que não comprou seu manual completo de confeitaria, tá? Aproveita que tá numa mega promoção. R$ 37,90, mais de 500 receitas. Esse manual, pessoal, é um manual que está, como está na semana, no mês da Black Friday, esse parceiro nosso resolveu fazer esse valor. Ele está R$ 97,00 o preço dele, só que ele hoje está custando R$ 37,90. Pessoal, é um manual com mais de 500 receitas, fantástico demais. O que tem nesse manual de tão importante, chefe, que está todo mundo comprando? Eu quero saber, pessoal. Para você que quer aprender a bater massas maravilhosas e recheios estruturados, esse manual ele é completo, passo a passo lá de receitas, pão de ló, massa de chocolate, massa chiffon, massa genóise, recheios estruturados para cada tipo de massa também. Para você aí que quer aprender a fazer coxinha também, lá tem manual de coxinha. Lá tem também bolos caseiros, para você que quer fazer bolos caseiros aí maravilhosos, tem também receitas de panetone, receita de brownie, tem uma linha de brigadeiro gourmet maravilhosas, as receitas passo a passo, modo de preparo, tempo de cozimento, brownies, receita de brownie, para você que quer fazer aqueles pãezinhos caseiros para o Natal, por exemplo, agora, lá tem também umas linhas de pães integrais, pães francês, pão rústicos.
Pessoal, muito fantástico. Ah, tem também a receita do panetone e chocotone que eu entreguei na aula passada aqui também. Então tá fantástico. Para você que quer adquirir o seu treinamento, seu manual, vou deixar o link aqui no primeiro comentário. Compre que tá barato. Eu não sei se vai, até quando isso vai durar, mas hoje ele está custando R$ 37,90. Então tá super barato. E ainda sem contar que esse manual, depois da finalização desse curso, você tem acesso ainda a um certificado. Então, corra e adquira já o seu. Eu vou deixar o link aqui de compra, tá bom? Então você compra aí esse manual e depois você vai me agradecer, tá bom, pessoal? Pessoal, muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Quinta-feira estamos aqui novamente, tá? Abraço e boa noite a todos.